Graça e paz, amados irmãos, e que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam transbordantes em vossas vidas. Eu sou o pastor João Andrade e estamos nesse instante iniciando a Palavra da Verdade. Todos os dias neste canal você tem a Palavra da Verdade. Nós vamos ler nesse instante em Êxodo, no capítulo 4, versículos de 1 a 10, que diz assim a palavra de Deus. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão se transformou em uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo, o mudo, o surdo, ou que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Aplique o Senhor a porção da sua palavra em nossos corações. A mensagem para este momento tem por título O Chamado de Todos. O texto de Êxodo que nós acabamos de ler, nesse capítulo 4, trata da chamada de Moisés para libertar o povo de Israel. Nós podemos adquirir, através desse texto, a consciência de que todos nós temos um chamado e que Deus tem uma missão para cada um de nós, no estabelecimento do seu reino, claro. O contexto da história já é conhecido. Todos nós sabemos que é aquele contexto do povo que ele foi buscar para libertar. Como Deus, de modo miraculoso, poupou a vida de Moisés quando tantas crianças foram mortas. Como Deus providenciou para que ele não perdesse o contato com o seu povo, providenciando para que sua mãe, Joquebede, ela fosse contratada para amamentar aquela criança, e ajudá-la no início da sua infância. Deus é poderoso. A maneira como Deus lhe proporcionou o acesso a uma educação especial no Egito, que viria a torná-lo um valoroso instrumento nas mãos de Deus. E ainda como Deus tratou com ele durante os anos do deserto, em especial
na experiência de sarça ardente, para então, depois de tudo isso, usá-lo como um instrumento poderoso nas mãos dele, nas mãos de Deus. Irmãos, ao fazermos um retrospecto da vida de Moisés, nós podemos perceber a mão de Deus preparando para algo maior. Ele estava sendo preparado para uma missão, um serviço especial. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, na minha e na sua. E Ele vai usar tudo que estamos fazendo para cumprir os propósitos dele na nossa vida, claro. Todo investimento de Deus em nossa vida, tudo, enfim, visa algo relacionado com o estabelecimento do seu reino. Você já parou para pensar sobre isso? Você já meditou nisso? Em que Deus está lhe usando? Deus tem você como instrumento em suas mãos? Olha, nós podemos facilmente perder a visão e nos desviar do foco. Por isso, o texto lá em Hebreus 11, 23 e 24, que fala sobre Moisés, nos ajuda a permanecer focados. Há muitas pessoas, muitos irmãos, que acham que o propósito de Deus é apenas para abençoá-lo. E assim eles não conseguem olhar adiante, olhar para frente, para fora de si mesmos. Estes não têm um conceito de reino. Moisés tinha em vista coisas maiores do que o conforto do Egito. O pastor Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósitos, ele escreve: não é sobre você. O propósito de sua vida é muito, muito maior do que a sua realização pessoal, sua paz de mente ou até mesmo a sua felicidade. É muito, mas muito maior do que a sua família, sua carreira, ou mesmo os seus sonhos melhores e mais ambiciosos. Se você quer saber por que você foi colocado neste planeta, você tem que começar em Deus. Você foi criado para um propósito, para o propósito de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou e Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu creio que a experiência de Moisés nos inspira a pensar sobre o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. O escritor Bill Hybels, no seu livro A Revelação no Voluntariado, ele responde a uma pergunta que lhe foi dirigida. Você não se sente mal ao pedir às pessoas que se envolvam como voluntários da sua igreja? Ele disse: aqui você conhecerá revendedores de carros, carretas, de também pedreiros, oficiais de polícia e encanadores, que a despeito de seu compromisso com a carreira e o trabalho, são honestos e bastantes verdadeiros, no sentido para satisfazer as necessidades mais profundas, para que resolvam tudo em sua alma. E temos de ver o olhar no rosto dessas pessoas quando perceberem que Deus as usou para tocar outro ser humano. Deus nos usa como nós somos e Ele nos adequa. Irmãos, o Bill Hybels, ele conclui:
Não fomos criados para correr atrás do vento. Fomos criados para nos unir a Deus em sua missão. É como se Deus estivesse de luvas para trabalhar. E Ele nos chama para arregaçar as mangas e nos juntarmos a Ele em nossos talentos, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa paixão. Como seria encostar a cabeça no travesseiro à noite e dizer: sabe o que fiz hoje? Trabalhei em equipe com Deus para mudar o mundo. Foi Bill Bright quem escreveu que o mundo está dividido em 3 categorias de pessoas. Vejamos. Primeiro, as que fazem as coisas acontecerem. Segundo, as que veem as coisas acontecerem. Terceiro, e as que não têm ideia do que está acontecendo. É muito ruim isto. Deus nos chamou para sermos espectadores, mas para tomarmos parte com Ele num projeto de estabelecimento do seu reino no mundo. Nós temos responsabilidades. Precisamos colocar a mão na massa. Precisamos trabalhar. Veja o que você tem nas mãos. Comece agora com o que você tem. Deus pode usar qualquer coisa que você tenha na mão, mas não venha para Deus com mãos vazias. Com certeza, Ele colocou alguma coisa em suas mãos. O apóstolo Pedro, ele afirma que todos nós temos ao menos um dom só. Está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Deus não chama pessoas desocupadas. Não. A vara nas mãos de Moisés representava o trabalho dele como pastor de ovelhas. Há pessoas que dizem que não têm tempo para Deus porque estão muito ocupadas. Além de se esconderem atrás de uma desculpa tola, ainda chamam as demais de desocupados. Já pensaram sobre isso? É difícil, não é? Enfim, acontece tudo isso. Jogue no chão o que você tem nas mãos. O que você tem precisa ser disponibilizado. Jogue no chão. A ideia de jogar no chão sugere abrir mão de disponibilizar-se, de modo que Deus possa te usar. Foi isto que aconteceu no episódio da multiplicação, quando aquele menino colocou à disposição de Jesus os seus pães e peixes. Lembra? A partir dos quais uma intensa multidão foi alimentada. Aquele garoto levara o lanche para ele mesmo, mas ao dividir, abençoou a muitos. O que você tem quando é entregue a Deus faz muito além do que você possa imaginar. Uma habilidade, quando nos convertemos, pega fogo e o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer coisas grandiosas com elas. Uma vez, um dos médicos de uma igreja resolveu colocar a sua profissão a serviço de Deus e começou a prestar um serviço de qualidade independente da classe social dos seus pacientes. Trabalhava com todos. E é assim, pare de dar desculpas, obedeça, pois o chamado é seu. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que deve dizer. Peço-te que envies outra pessoa. Você conhece esta última frase? Já a usou? Deus falou para Moisés, né? Vá, eu estarei com você. E Deus diz para nós, vá, eu estou com você. Conclusão.
Quero concluir uma expressão maravilhosa que encontramos na parte final do versículo. Levava na mão a vara de Deus. Penso que aqui está o coração deste capítulo 4 de Êxodo. Quando compreendemos que aquilo que temos em nossa mão, que simboliza o nosso chamado, na verdade não é nosso, mas de Deus. E no teu caso, o que é teu que precisa ser de Deus? Que Ele, pois, nos abençoe.